cenário segue de acumulação nas ações Azevedo, tá? A gente está preso nessa região que é importante, é até adequado a gente ficar um tempo nessa zona, se a gente quiser ter força para romper a região dos R$ 2, mas ela está mostrando aí uma boa acumulação e com um sério potencial de seguir o nosso movimento de alta e a nossa leitura, e principalmente para quem comprou no ponto ideal, que a gente trouxe aqui inúmeras análises, não tem nenhuma preocupação, pode até deixar a sua operação no 0 a 0, que a gente ainda tem aí uma ótima oportunidade, tá? Então a gente vai mostrar ponto a ponto aí o que pode acontecer se a gente sair finalmente dessa acumulação e o nosso preço-alvo. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Azevedo, a ZEV4, vamos rever os suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, vale a pena vender, o que o gráfico está nos mostrando, porque sim, a gente segue preso dentro dessa faixa, que vocês conseguem ver aí no gráfico, entre do 1,20 e 1,75 mais ou menos, tá? Isso aí não é um mau sinal, mas claro que a gente tem que ficar atento em alguns pontos aqui para não ser pego desprevenido pelo mercado. Mas como a gente falou agora na introdução, quem comprou no ponto ideal de entrada aqui da ação, com as inúmeras análises que a gente trouxe, não está muito preocupado com o preço de hoje, porque a gente já consegue deixar aí, mesmo no 0 a 0, com uma boa folga aí para o preço trabalhar, tá? Então, vamos ver aí ponto a ponto o que a gente pode esperar aqui dessa zona de acumulação. Antes da gente continuar, como sempre, vai ficar nosso canal de criptomoedas no final do vídeo e no primeiro comentário fixado. Cliquem aí, se inscrevam, em breve a gente deve retomar a alta no mercado cripto e quem não estiver acompanhando vai perder ótimas oportunidades, então já se inscreve e também vai ficar mais duas análises para vocês olharem. O Ibovespa já formou seu fundo, a gente ainda pode ter algum recuo com novas oportunidades, então acompanhe as outras análises para vocês não perderem nada de importante também aí na bolsa, beleza? Então vamos lá, no gráfico semanal, o que a gente precisa repassar aqui? Claro, nossa audiência rotativa é sempre bom a gente repassar. A gente teve aqui, ó, inúmeros fundos nessa casa do 1,20, 1, 2, a gente tentou perder esse fundo, não conseguiu, ainda voltamos, ó, justamente para validar esse falso rompimento de fundo. A gente já estava com essa grande zona de acumulação entre 1,20 e 1,70, tá? Então já estava dando bons sinais que a gente ia reverter. No diário também tem um gap muito importante para a gente olhar. E se vocês forem ver, ó, a gente está preso agora dentro do maior volume do semanal, que é esse aqui da semana do dia 24. A gente já tentou perder um dia, uma semana, né? Não conseguimos. Essa semana a gente pode acabar fechando nesse doji. E isso aí também pode ser justamente o gatilho que falta para a gente finalmente ver a ação acelerando aí em direção ao nosso preço-alvo, tá? Então a gente segue dentro dessa zona de acumulação, mas mesmo assim com todo o contexto apontando para cima, e como a gente analisa aqui longo prazo, não tem como saber quanto tempo vai demorar, a gente só pode reagir ao que vai acontecer dentro dessa região, mas o tempo a gente tem que aguardar, tá? Passando para o gráfico diário, a gente vê justamente o cenário que a gente trouxe aqui, quando a gente estava aguardando justamente o fechamento desse gap, e a gente não só fechou o gap nessa região, como a gente também fez um falso rompimento de fundo. A gente fechou o gap, falso rompimento desse fundo. A entrada foi justamente aqui, ó, no rompimento dessa linha de tendência de baixa e no retorno para esse fundo anterior do 1,20. Então, para mim, aqui foi a formação de fundo de longo prazo da ação da Azevedo e daqui para frente é só oportunidade aí de continuar subindo. E eu com certeza acho que é uma das melhores ações aí para quem gosta de um pouco mais de risco, tá? Mas aqui a gente estabeleceu essa tendência de alta, pelo menos momentânea, onde a gente está com um alvo aqui nos R$ 2, que seria só o cumprimento desse pivô aqui de alta, mas a gente segue brigando nessa última região de resistência, na região do 1,70, tá? Essa é a nossa última resistência, a gente vê que está acumulando aqui, e ao conseguir escapar dessa região, que vai ser o início realmente da reversão da tendência, onde a gente vai fazer o primeiro teste nos R$ 2, e agora a gente vai fazer a projeção dos próximos passos aí para ação, depois que a gente confirmar esse cenário. Mas antes de continuar, quem não é inscrito no canal, dá aquela força bacana, se inscreve, ativa as notificações, deixa um comentário, um like, qualquer coisa, isso ajuda muito o nosso engajamento para a gente conseguir chegar na nossa meta aí de 10 mil inscritos até o final do ano. E aí vocês vão poder me conhecer, vou botar a cara no canal,
Eu sei que isso traz aí mais credibilidade pro canal, eu sei que faz parte pro crescimento e a gente está trabalhando nisso. Tudo que eu peço para vocês é que se inscrevam e deem aquela força bacana, tá? A gente tem mais de 9.800 espectadores recorrentes, então se tocar aí no coração de todo mundo e se inscrever, a gente bate rapidinho essa meta, beleza? A gente também tem nossa área de membros, cliquei no botão aí abaixo, tem os vídeos explicados aí de todas as categorias, tá chovendo análise lá e muitas já subiram, então cliquem aí. E também temos o nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, no primeiro comentário fixado ou no primeiro link da descrição. Mas o mais importante de tudo, não esqueça da nossa campanha aí, 10 mil inscritos até o final do ano. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. Você não sabe o quanto ajuda o nosso crescimento aqui no YouTube, beleza? Dito então tudo isso, o que a gente precisa agora de importante para finalmente ver as ações da Azevedo voltando a subir? A gente precisa sair dessa região, então ver como essa região aqui está sendo uma região de acumulação entre 1,50 e 1,60. A gente precisa sair dessa zona para conseguir lá testar os R$ 2, que vai ser muito importante para a gente poder dar continuidade na alta. Onde a gente pegando aqui, ó, a gente tem essa última região importante. Se a gente conseguir sair dessa zona dos R$ 2, a gente abre um caminho livre para uma alta forte. E aí a gente está falando de uma grande alta, uma grande tendência de alta para as ações da Azevedo, tá? Mas como eu lembro aqui para vocês, a melhor oportunidade de compra foi aqui nessa faixa do 1,27. A gente já tem um retorno aí de 23%. Então, para quem tem mais medo de riscos, já dá até inclusive para zerar o risco aqui nessa região, tá? Então, o que a gente projeta para a sequência de alta da Azevedo? A gente tem o primeiro alvo que a gente falou dos dois, depois a gente tem o alvo dos R$ 4, tá? Os três eu nem considero mais uma resistência importante, esses 4 que já vão ser a região mais importante, e depois a gente tem o alvo lá nos 6, tá? Que é essa região aqui, onde tem esses topos, essa acumulação aqui que gerou todo esse movimento de baixa e que deve ser a nossa resistência final. Isso aqui dá um potencial de alta pelo preço de hoje, mais de 285%. Lembrando, essa é uma análise de longo prazo, então pode demorar, tá? A gente não tem como precisar quanto tempo vai levar, mas na minha visão é uma ótima oportunidade. Claro, agora já está um pouco mais caro, mas tudo indica que a gente deve seguir esse movimento de alta. Nada muito preocupante aconteceu que faça mudar essa leitura e, sinceramente, para a gente reverter, realmente a gente teria que perder esse fundo dos 1,20. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que estão aparecendo aí para vocês e também se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Tem muito conteúdo legal por lá também, beleza? Valeu!